A igreja é feita de famílias, amém, irmãos? Temos aqui nossas famílias, muitos nasceram aqui, cresceram aqui. E a igreja é feita de famílias, famílias saudáveis, famílias bem instruídas, famílias bem direcionadas, famílias que aplicam a palavra de Deus. Elas têm uma outra dimensão, a família é outro nível, elas vivem a graça de Deus, superam adversidades, passam por lutas, mas sabendo que há uma vitória lá na frente, em nome de Jesus. E o tema de hoje, eu não sei se está aí, a família que honra a Deus, né? É o dia dos pais, vamos fazer alusão também aos pais, mas eu queria perguntar a você, qual é a família que honra a Deus? Qual é as características, os princípios da família que honra a Deus? A gente pode falar, eu honro a Deus, mas como é que eu sei que eu estou honrando a Deus? E quando eu falo honrar a Deus, primeiro é gratidão por causa da nossa fé em Cristo Jesus, na nossa salvação eterna. Mas não é o benefício da salvação apenas, é você viver em paz nessa terra. Todos nós procuramos paz lá no fundo. Não as coisas que nos dão paz, é uma aliança, é um relacionamento com Deus que nos dá paz. Não é o meu trabalho que me dá paz, não é o ministério pastoral que me traz a paz, não é a minha família que me traz a paz, mas é a paz no relacionamento que eu tenho com o Senhor, buscando viver os princípios da Tua Palavra que me traz paz, e eu compartilho isso com a minha família, compartilho isso com a minha igreja, compartilho isso no meu trabalho, é do meu relacionamento como pai, como esposo, com o Senhor, vivendo e querendo saber, Senhor, como é que o Senhor quer que eu viva na minha família? Como é que o Senhor quer que eu honre a minha casa? Porque eu preciso melhorar para fazer isso. Tem um vídeo, eu acabei não me recordando, quem já viu um vídeo chamado daquele filme Corajosos, que tem uma parte de 6 minutos em que há uma alusão aos pais. É um vídeo muito bom, devo postar no grupo. E ali naquele vídeo, o homem, o pai, ele assume publicamente que ele é responsável pela sua família. Deus me deu a maior responsabilidade sobre a minha casa. Eu vou honrar meu filho, vou honrar minha esposa, eu vou honrar a minha família como um todo. E eu quero abrir a Bíblia em Efésios 6, 1 a 4. Efésios 6, 1 a 4, diz o texto da palavra de Deus. Eu vou acompanhar aqui, a NVI, da minha versão que está aqui hoje. Diz assim, 6, de 1 a 4, tá bom? Deixa eu ver que eu botei o texto, 6 de 1 a 4, está correto. Diz assim, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem. Olha a promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Pois pais, agora vem os pais, não irritem os seus filhos. Antes, crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse texto fala da família. Pais, aqui eu vou me referir também mais ao pai, a figura paterna, mas fala de família esse texto. Está falando aqui a instrução para ter a bênção dentro de casa. Para ter paz dentro de casa, precisamos seguir princípios para que isso aconteça. Para que tudo ocorra bem onde seu local de trabalho, você tem lá princípios, você tem lá instruções para que as coisas fluam. Em qualquer área da vida, em qualquer área que você for, sempre vai haver princípios para se construir um prédio, a engenharia. Está aqui o nosso Ed Carlos. Tudo é baseado em princípios para que as coisas aconteçam bem. Não seria diferente jamais
na vida na vida familiar. Quem criou a família, criou os princípios, estabeleceu normas. Se quebrou as normas, vai ter problema. Restaura-se, sim, mas não precisamos quebrar os princípios fazendo a nossa vontade, porque a criação da família é um projeto de Deus, é uma criação espiritual. Honrar significa tratar com respeito, dignidade e admiração. A palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. Em uma época em que muitos lares vivem conflitos, Deus continua apresentando um modelo para uma família saudável. Filhos que respeitem pais e pais que educam seus filhos nos caminhos do Senhor. Isso é muito importante. Quando numa família cristã, cada um cumpre o seu papel. A família glorifica a Deus, vive na paz do Senhor e se torna um testemunho vivo para outras famílias. Eu queria trazer isso muito claramente, irmãos. A gente vive isso em contexto de família e a gente vê muitos conflitos, muitas crises. Vamos ter conflitos na vida, é verdade, mas tem muitos que deveriam ser evitados. Muitos deveriam ser evitados. Ninguém fica procurando conflito se for saudável emocionalmente. Nós fugimos deles. Não queremos que eles aconteçam porque a gente quer viver em paz. Na paz do Senhor, na alegria do Senhor. Mas é preciso ouvir a voz do Espírito Santo, seguir princípios para que isso aconteça. Não acontece porque eu acho que estalar o dedo não vai. Eu tenho que pagar um preço para que esses princípios sejam vivenciados em minha casa. Mudar a minha rotina, mudar a minha maneira de agir, minha maneira de falar, minha maneira de pedir perdão, perdoar. Todo um processo para que haja paz. A paz tem preço, sim, em Cristo. É viver os princípios da sua palavra. Filhos que honram os pais recebem a bênção de Deus. Essa é a primeira promessa. Paulo afirma que obedecer aos pais é justo, porque a autoridade da família foi estabelecida pelo próprio Deus, o Criador da família. Eu estava hoje na classe, no curso, no encontro de casais, estamos muito bom, profundo, são 2 horas, mas a gente quer continuar, né, Renato? Não é verdade? Podendo parava mais, né? E assim, a gente entende que quem criou o casamento, o casamento dentro da família, não foi o Estado. O casamento é uma aliança, não é social em primeiro lugar, é espiritual em primeiro lugar. Na verdade, o casamento civil surgiu na década de 70. Para quê? Para regular as relações do matrimônio, uma vez que os homens envaidecidos por outras mulheres mais jovens, isso é o contexto da época e é até hoje, se brincar muito, estavam abandonando as suas esposas, com vários filhos. Naquela época era muito comum ter vários filhos, e estavam deixando elas desamparadas. Aí entra o Código Civil e cria o casamento civil, para proteger principalmente as mulheres e os filhos dos pais que abandonavam, né, na época chamavam enrabixado pelas mulheres daquela época. Foi exatamente isso que entrou a regulação do casamento civil. Mas o casamento sempre foi um ato espiritual, ato religioso, de alianças, de uma aliança entre duas pessoas, conforme isso é todo mundo ocidental, inclusive no mundo oriental também é assim. E, portanto, é algo espiritual o casamento, não é algo apenas social para nós. A família criada pelo Deus Criador é não pela criatura. Primeiro, olha só, a família criada pelo Deus Criador não é criado pela criatura. O casamento é a criação de Deus, mas a criatura está querendo criar o seu modelo de família. Imagine, a criatura criando o seu modelo de família. Vai dar errado. Sempre deu errado e vai continuar dando errado. Porque está quebrando o princípio daquele que criou os céus e a terra. Meus irmãos, a família é um ato espiritual e natural para a multiplicação de vida, amor, que glorifica a Deus nessa terra.
A sua família é uma bênção, sim ou não? Você pode dizer a sua família é uma bênção? Você pode declarar isso aqui agora? Pode falar comigo? A minha família é uma bênção. Bênção de quem? E como é que a gente preserva a bênção de Deus? Preservar a bênção de Deus seguindo princípios, valores, tudo aquilo que Ele estabeleceu para que preserve essa bênção dentro da sua casa. A obediência desenvolve humildade. Honra teu pai e tua mãe, filhos, agora especialmente. Não é uma opção. Aqui está no imperativo o verbo, honre. Eu vou avaliar se posso honrar ou não. Não, quer ser abençoado. Você quer uma vida em paz com Deus. Você quer uma vida cheia da alegria do Senhor. Honre seu pai e sua mãe. É só isso, e mais nada, é muito simples. Ah, mas eu acho que eles fizeram assim, que eu não gosto que eles façam isso. Não tem problema nenhum, você pode até não concordar. Mesmo assim você vai ajudá-los, abençoá-los em nome de Jesus. Honre seu pai e sua mãe. A obediência desenvolve humildade, disciplina e prepara os filhos para respeitar outras autoridades ao longo da vida. Honrar vai além da infância, é tratar os pais com respeito, gratidão e cuidado durante toda a vida, principalmente na velhice. Tem muitos pais que estão sendo abandonados pelos filhos na velhice. Esses filhos vão ter um problema sério com Deus, já tem. Problema sério, espiritual, emocional, já vai pagar um preço se não se arrependerem e voltarem atrás do que estão fazendo. É importante a gente entender isso. Deus ainda acrescenta uma promessa para que tudo te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Essa é a promessa para quem cuida bem dos pais. É só para quem cuida bem dos pais. Está muito clara a promessa. Não significa ausência de dificuldades, mas uma vida marcada pelas bênçãos decorrentes do princípio da obediência. Muitas vezes a gente vai fazer coisas, irmãos, até nossos pais, tive pais assim, que eram, na cultura deles, no mundo deles era assim, mas embora eu não achasse que ia ser o melhor, mas eu honrava meu pai assim mesmo. Irmãos, aqui tem um texto que fala, honre seu pai no Senhor. Sabe o que é no Senhor? É naquilo que não vai tirar a tua paz com Deus. Se seu pai ou um pai de alguém é uma pessoa que tem uma vida promíscua, filho, eu quero te levar para você se prostituir naquele lugar. Você fala, pai, me perdoe. Eu honro o Senhor desde quando não fira a santidade do meu Deus. Honre seu pai e sua mãe no Senhor. No Senhor é que não quebre o princípio da palavra. Pai, filho, eu quero que você beba comigo uma garrafa de 51. Não, pai, me perdoe. O senhor pode pedir qualquer outra coisa, mesmo aquilo que fira e honre, não fira o meu Senhor. Isso sim é honrar o Senhor. É importante a gente ter essa clareza para que na hora que tivermos diante de uma dificuldade, entender, é honrar pai e mãe no Senhor. Mas para que você tenha longa vida na terra, meu filho, significa que você tem que obedecer aquilo que é da vontade de Deus para a sua família e para os seus pais. Por isso, quem aprende a honrar os pais, geralmente constrói relacionamentos mais saudáveis, toma decisões mais sábias e demonstra que também honra a Deus. Muitas vezes, muitas famílias não tiveram casamentos, não viram os pais com casamentos sólidos. Muitas famílias tiveram rupturas. Foi criado só pela mãe, uma parte muito significativa. O pai sempre é uma figura omissa. Queridos, eu não vou entrar no tema aqui específico sobre isso, mas sabemos que Satanás trabalha para destruir famílias. E eu vou lhe dizer mais, a Bíblia e a cultura mostra, e os
as pesquisas mostram e os fatos por si mostram, a figura paterna é a figura mais afetada dentro da família, porque Satanás sabe que se colocar no coração do homem que ele não vale nada dentro da família, que ele é um ser imprestável, que ninguém dá valor para ele, a família cai em ruína. A palavra de Deus vai mostrar uma responsabilidade muito grande para os pais. O pai é uma figura que hoje é considerada praticamente uma figura inerte dentro da família, para muitas famílias. A família cristã não. Não é valorizada, não é considerada, e é por isso que há umas consequências terríveis. Queridos, no presídio de Feira de Santana, foi feita uma pesquisa uma época, família na área social, quantos filhos tinham mães vivas? Praticamente a maioria absoluta. E perguntaram, todos tinham mães, mas quando entrou na figura paterna, a maioria, boa parte, não vou dizer a maioria, que eu não me recordo, boa parte não sabia nem quem era um pai. Outros sabiam que eram pais e foram abandonados pelo pai. Havia nessa pesquisa, nessas pessoas, um ar de revolta, de angústia, e muitos destes disseram, se eu tivesse um pai que me desse direção, ficou tudo nas costas da minha mãe, mas se eu tivesse um pai que me desse direção, um pai que me desse instrução, eu provavelmente não estaria aqui. Olha só a importância do pai. Todos no presídio têm mães, mas a ausência do pai, a maioria, está lá no presídio. Absoluta. Vocês estão entendendo como Satanás faz para destruir a família? Atinja a figura paterna e destrua o resto. Sobrecarregue as mães, deixe elas cheias de atividades a mais, de papel social a mais do que ela já tem, de mãe. Queridos, é muito forte. Agora é a orientação para os pais a fim de ter uma família consagrada ao Senhor. Pais que educam com sabedoria formam filhos saudáveis. Paulo orienta os pais a não provocarem a ira dos seus filhos. Pais que... Essa parte é muito complicada, a depender do treinamento do papai. Deus tem me dado graça, eu tenho me pedido a Deus, discernimento, sabedoria para lidar com meu filho. Né? Se a gente for brincar aqui os temperamentos, o homem, ele sempre é um temperamento mais forte, mais impulsivo, mais ousado. Então é preciso a gente entender que quando os filhos ficam irados, cria uma rebelião dentro dele. É importante a gente saber dizer, olha, vocês não vão fazer isso porque seu pai te ama, você não pode gostar agora, mas depois vai saber porque você não pode fazer isso. A gente tem que explicar o filho o que estamos dizendo para ele, mostrando que nós amamos a ele, para que ele não se revolte e fale, meu pai está me punindo por alguma coisa e nem mesmo ele me explica por quê. Isso cria uma irritação nos filhos. Os pais, o pai especificamente, o homem, não deve, a ofensa no coração de um filho cria um lago aberto, uma chaga aberta, melhor ainda, para qualquer tipo de penetração externa, como pessoas que querem aliciar filhos por falta do carinho e do amor de um pai. Nós fomos criados numa geração que não tivemos isso, muitos não tiveram o amor do pai, porque não tinham pais presentes, mas isso não quer dizer que a nossa história termina ali. A verdade, a nossa história começa aqui, porque nós somos agora pais em Cristo Jesus. Somos pais renovados pelo poder de Deus, somos pais transformados pelo poder da palavra. Se nós cremos nela, então vivamos por ela.
Precisamos viver isso. Nós, como pais especialmente homens, temos que dizer, nós temos uma autoridade amorosa sobre os nossos filhos. Filho, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Eu gosto de você, meu filho. Ah, mas não sou muito de demonstrar sentimentos. Meu irmão, é o seguinte, seu filho está aí, você toma uma decisão, ou você diz para ele, ou alguém vai dizer para ele. O tráfico vai dizer para ele. Os amigos da faculdade vão dizer para ele, eu gosto de você, cara, eu quero que você comigo aqui na boca. Ou você diz, ou alguém vai dizer. Não tem meio termo. E eu já lidei muito com filhos que vieram, né? Sempre a figura paterna é a figura central. Não tem um pai. Meu pai não me ajuda, meu pai não instrui nada, meu pai não me abençoa em nada. Não cuida de mim. Sempre foi assim. Mas a gente também, homens, aprendemos muito porque a nossa educação também não foi por causa da cultura, da falta de informação. As nossas famílias também não tiveram isso de geração em geração. A gente vem com esses sintomas, mas em Cristo nós somos nova criatura. Nós aprendemos aqui. Se não aprendemos em casa, estamos aprendendo na igreja do Senhor. Se não aprendemos em nossa família de origem, estamos aprendendo na igreja de Cristo. Deus é o Deus da transformação. Deus é o Deus da restauração. Deus é o Deus de um tempo novo e de um novo tempo. É o tempo de uns pais que querem, eu agora vou mudar a minha história. Eu assumo a minha responsabilidade como homem, diante de Deus e diante da minha família e diante da minha igreja. E vou cuidar dos meus filhos conforme a vontade do Senhor. É assim que a gente faz. Não fica dando justificativa e desculpa por causa do passado. O passado, as coisas velhas já se passaram. Eu não quero mais saber desse negócio. Eis que tudo se fez novo na minha vida. Eu tenho tenho coragem para dizer isso, em nome de Jesus. É isso que a gente precisa ter, essa ousadia. Vamos amar nossas famílias cada vez mais. Paulo orienta aí. A gente tem que ser humilde para atender isso. Pais que provocam os filhos quando corrigem com violência, humilham, fazem comparações, são injustos ou vivem fazendo promessas que não cumprem. Isso é visível. E o papai, Joana chegou em casa, disse que eu não estou aqui não. Você está acabando de ensinar a menina a mentir. Você acabou de criar um problema espiritual para essa criança. Acabou de ensinar ele a ser... A Bíblia diz que o pai da mentira é quem? Então eu acabei de ensinar meu filho a ser o quê? É sério? Isso é muito sério. Então precisamos falar e fazer isso. Educar os filhos para que eles sejam pessoas íntegras, honestas, retas diante de Deus, para que eles não sofram as consequências mais tarde e nós não fiquemos com sentimento de culpa. Deus nos restaura sempre, se nós pedirmos a Ele, irmãos. Uma vez eu estava em casa e eu pedi para meu filho, não me recordo como foi o momento, eu falei algo que não deveria ter falado. Não, na verdade, aquele impulso que a gente fala, acaba falando uma coisa que não deve. Falei, eu não tinha, se não me engano, foi um jogo foi um videozinho de futebol. Papai só assistiu, olha só, foi involuntário, escute como uma criança, presta atenção. Se eu assistir o jogo do Brasil, alguma coisa, o Brasil o quê, meu Deus? Foi agora na Copa. Falei, não assisti não, porque eu estava querendo me livrar. Na conversa estava tanta coisa na mente. Falei, não assisti não, papai, o senhor está mentindo. Eu assisti com o senhor. Que jogo foi, rapaz? Aí eu fiquei preocupado, né? Porque, veja, eu quis me livrar do momento ali e acabei falando, assisti. Não assisti não. E ele falou, não, você assistiu comigo. Ele olhou para mim, você está mentindo para mim. Mas veja, eu não fiz uma mentira proposital, intencional, né? Mas acabei querendo, no impulso, eu menti para eles. Mesmo tendo aquela... Ele falou, pai, meu filho, me perdoe, papai assistiu com você.
não vai acontecer de novo. Qualquer coisa que você vê que papai errou, você pode falar comigo que papai vai te pedir perdão. Irmão, tem que ter muita coragem para fazer isso, viu? Diante de um pirralhinho desse tamanho, 7 anos de idade. Mas é nosso filho. É nosso neto. Tem que fazer isso. Ele vai te admirar por causa disso. Ele vai admirar você por causa disso. Para todos os pais, mães também, eles vão admirar você. Minha mãe é íntegra. Meu pai é correto. Eu aprendi em minha casa. Eu vou levar a lição para os meus filhos, os netos deles no futuro. E você aí tem paz com o Senhor. A alegria do Senhor na sua casa. Queridos, é importante, a educação cristã acontece com o exemplo, gente. Não tem como ser, os filhos observam mais do que os pais, vivem naquilo do que aquilo que eles dizem. Eles não olham o que a gente diz, a gente olha o que a gente faz. Não adianta, isso é uma lei natural. Eu observo e sigo. Um lar onde há amor, perdão, oração e respeito forma filhos emocionalmente e espiritualmente mais fortes. Onde tem oração, tem palavra de Deus, isso tem cultura. Irmãos, escrevi uma coisa lá em casa quando nós, papai, vai para Campo Limpo, pois vamos louvar o Senhor, a igreja do Senhor. Ele lá em casa, ele ama a igreja. Tem pais que ficam botando o filho. Meu irmão, você está criando um futuro desviado do evangelho. Fale que ama o Senhor, é o lugar de comunhão. Ele fica esperando a hora de vir para cá. Quando a criança entende que o lugar não é bom, ele rejeita. Quando chegar na adolescência, não quer mais saber as coisas de Deus. E vai embora, nunca mais. E fica muito difícil ele voltar. Tem que o Senhor, meu pai no carro, a mesma coisa. Eu e minha esposa fazemos isso. Vamos louvar o Senhor, você para a sua escola. Ah, papai, hoje eu estou cansado. Será que eu consigo? Consegue. Tome sua Bíblia, tome aqui sua oferta. Vai lá na casa, vai abençoar você. Vai compartilhar o seu amor que Deus recebe aqui. Criar com os filhos com esse sentimento de pertencimento, porque mais tarde, quando ele não quiser ficar mais velho, quando era criança, o Senhor disse que não prestava a igreja, não. Agora não vem com essa conversa para cima de mim, que ele não voltar para Jesus, não. Não vem com essa conversa para mim, não. É assim que ele vai falar. Não é verdade, sim ou não, irmãos? É assim mesmo, é literal mesmo. Eu já vi casos que tive em gabinete que o pai é arrependido, ou a mãe arrependeu o casal, porque falou essas coisas há 20 anos atrás. E eu falei, mas irmão, que papai, eu quero que eles votem, pastor, para Cristo, que eles votem para Jesus. Eu falei, como é que vocês tratavam a igreja na sua casa? Eles, como assim? Como é que vocês conversavam? Vocês falavam mal da igreja? Pastor, a gente falava. Não falava pouco, não falava muito. Todo dia a fofoca do almoço era essa. Ah, é? Pois é, seu filho estava presente? O tempo todo, pastor. Pois é a consequência do seu erro. Ora a Deus, para Deus ter misericórdia, para o Senhor de volta para Jesus. Pronto, só isso. Irmãos, isso é muito sério. É um exemplo nosso que vai determinar o futuro dos nossos filhos. Por isso que é importante educar segundo o Senhor, correção com amor, ensino da palavra, exemplo de vida, oração pelos filhos, errar, corrigir, mostrar para ele que está corrigindo, presença e tempo de qualidade. Ontem mesmo, eu tinha uma série de atividades que tive que cancelar. Quer dizer, cancelar não tive que me comprometer, não cancelei porque eu não firmei uma aliança, para ir para o cinema com meu filho, o cinema do colégio, né, o Colégio Ágape. E a professora Lisângela, que está aqui, é professora lá, ela não está aqui hoje não. Pois é, o colégio promoveu logo no sábado que eu tinha reuniões, que eu tinha atividades ministeriais, que eu tinha outra, né? E eu falei, meu Deus, eu falei com o Mires, eu tenho que honrar meu filho. Eu falei, cancela tudo, eu vou para o cineminha lá no Shopping Avenida, não é isso? Lá na Noite Cerqueira. Eu nunca tinha entrado nesse shopping, vamos dizer assim. Eu fui lá com ele, rapaz, a alegria desse menino, Maurício. Ele estava assim, papai, o senhor vai comigo? Vou, meu filho. Cheguei lá, e não foi só o pai, foram mais ou menos uns 40 pais lá, o cinema praticamente uma ala, encheu inteira de pais. E a gente conversava sobre os pais, muitos evangélicos, colégio é evangélico, esse colégio é confessional, colégio Ágape. E ele, alegre, os meninos tudo agarrando os pais. Ele vinha me abraçava e ficava comigo na fila da entrada, né? Pegou uma pipoca, pegou um suco
e a gente foi para o pastor Cláudio, coordenador do colégio, fez uma palestra sobre a palavra de Deus. Ele sempre prega a palavra de Deus nesses encontros. Abriu, a gente assistiu lá. Ele não gostou muito do filme, mas tudo bem, mas eu gostei da minha companhia, pelo menos, que era os Minions. Ele não é muito fã dos Minions, né? Ele queria a Patrulha Canina. Meu filho, nem tudo é como a gente gosta. O papai também gosta de Patrulha Canina, porque abriu o cinema, estava lá a Patrulha Canina na abertura. Só que ele pensava que ia passar, mas não era, só o trailer, né, do filme. E aí ele ficou lá, mas ele abraçava o papai. Eu não gosto do menino não. Mas você não gosta de estar com o papai? Estou. Com o senhor eu fico, tudo bem, mas o filme eu não gosto não. Ele virou o rosto, foi para lá, e riam umas cenas. Gente, esse é o papel do pai. Foram 3 horas entregue a meu filho nessa manhã, com pipoca, idas ao banheiro, pipoca cai no chão, vai ao banheiro, papai, eu quero ver de novo o banheiro. Meu Deus do céu, é ser pai, né? 7 anos de idade, a gente foi lá, voltou, depois papai, eu posso comprar alguma coisa? Você quer o quê? Quero um chocolate, vamos comprar um chocolate. Já eu saio do cinema, vamos comprar o chocolate dele. Papai, essa coisa é assim, gente. Pergunta, pai, pastor, seu pai era assim comigo? Não. Meu pai falava, quem come no meu tirão, pava do meu cinturão. É a geração dele. Eu apanhei demais, eu sei. Mas eu honro meu pai por causa disso. Se eu fosse para ter meu pai novamente, com todos os seus excessos, eu preferia ter meu pai do que ter um pai, não vou nem dizer os de hoje, né? Irmãos, isso dá tempo de qualidade para o seu filho. Conclusão disso tudo, gente. Uma família que honra a Deus é formada por filhos que respeitam seus pais e por pais que refletem o caráter de Cristo na educação dos filhos. Pelo exemplo, em errar, corrigir, em perseverar nos caminhos do Senhor, dando carinho, acolhimento, mas sendo firmes para dizer sim e para dizer não. Mas ele tem que entender o sim e o não em amor. Eu te amo, por isso que ele vai fazer isso. O maior legado que um pai pode deixar não é um patrimônio, mas uma vida de fé, amor, integridade e temor ao Senhor. Que a palavra de Deus governe tua casa. Que a palavra de Deus governe tua família, teu lar. Vocês são pais vitoriosos já em Cristo. Transmitam essa herança do Senhor para os seus filhos. Que eles olhem lá na frente, meu pai foi o homem segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe cada pai nesse lugar. Que a mão do Senhor seja sobre vocês. Que a bênção do Senhor esteja em sua casa e a sua descendência será poderosa nessa terra ainda. Em nome de Jesus, a igreja diz... Amém. Vamos ficar em pé, quero orar por vocês. Mais uma vez, a gente vai passar a palavra em nome de Jesus. Pai, nessa hora, não posso deixar de orar, declarar essa palavra sobre a vida dos homens, pais nesse lugar, futuros pais em breve, homens já casados, que vão ser pais. Deus, eu estendo essa palavra, essa promessa do Senhor para todos eles. Ó Deus, em nome de Jesus, Deus, nós declaramos essas palavras porque a tua palavra diz: nós seremos casa de bênção, nós seremos lugar de bênção. O coração dos pais será lugar de bênção para os filhos, Pai. Derrama sobre o teu povo essa graça, sobre a família aqui presente. Cada família seja contemplada com a mão bondosa do Senhor. Pais, mães, filhos, sejam famílias, uma herança verdadeira e visível do Senhor, através das suas vitórias, lutas mais graciosas por causa do Senhor. É isso que nós oramos e cremos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.